Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos à nossa live semanal falando sobre os temas relevantes da semana ligados ao direito penal, processo penal, as ciências criminais e também à nossa vida política do nosso país. Vou dar um tempinho aí para todo mundo chegar. Depois esse vídeo vai subir para o Reels e vai subir também para o YouTube. Mas como é uma live ao vivo, vou dar um tempo aí para meus amigos entrarem. Então vou esperando aí o pessoal entrar. Mas já vou começar de toda sorte, porque a gente está gravando esse vídeo e o pessoal costuma assistir mais depois do que ao vivo, ainda mais hoje que eu puxei de quinta para sexta-feira. Então, o tema de hoje está ligado ao depoimento do tenente-coronel Mauro Cid. O que aconteceu? Mauro Cid fez uma colaboração premiada, né, uma delação premiada. Ali ele é um tenente-coronel do Exército, Forças Especiais, ajudante de ordens do Bolsonaro, ou seja, em tese, alguém que tem contato direto e reto e estava por dentro de tudo que era feito e não feito em relação ao presidente Bolsonaro. Chegou a ser preso, foi preso e acabou fazendo uma delação premiada. Delação premiada é essa que por natureza é sigilosa. Não pode ser sigilosa para os advogados dos réus, os quais são afetados pela delação, mas o STF hoje tem normas próprias, interpretações próprias e mais rígidas sobre isso. Mas no final das contas, o que aconteceu? Donald Trump tomou posse nos Estados Unidos, convidou o Bolsonaro não foi. Mas foram Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Michele Bolsonaro ficou no holofote danado lá nos Estados Unidos. E aí, não sei se tem alguma coincidência, vazou para a imprensa, não foi disponibilizado para os advogados, pelo que eu vi, salvo o melhor juízo, mas vazou pela imprensa a íntegra do primeiro termo de depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, a qual embasou a sua delação premiada. Ele foi ouvido mais algumas vezes depois, porque, só para você entender, quando você faz uma delação premiada, você tem que apresentar a prova do que você está falando, que a gente chama de elementos de corroboração. E aí, eventualmente, se a polícia achar ali ambiguidade, omissões na fala do delator, alguma coisa que mereça um esclarecimento, ele é intimado novamente para esclarecer aquele ponto. E ele foi intimado várias vezes depois. Mas a gente teve acesso aí à primeira. Tá? Então, o foco principal da investigação em relação ao Bolsonaro lá no Supremo é a ideia de uma suposta organização criminosa para um golpe de Estado que visava manter o Bolsonaro no poder depois da eleição do Lula 22. Tá? Quando a gente fala de organização criminosa, a gente pressupõe uma estrutura organizada, uma hierarquia, uma divisão de tarefas e uma coisa que tenha uma certa estabilidade e permanência ao longo do tempo. Tá? A própria Polícia Federal falava de uma... Tá aqui, ó. Estrutura previamente ordenada. Tá? Uma estrutura previamente ordenada, visando esse fim. E aí tinha um núcleo que ia fazer fake news, tinha um núcleo que ia questionar a urna eletrônica, tinha um núcleo que ia fazer não sei o quê. Aí eu fiquei curioso e fui atrás, fui ler hoje várias vezes aí esse termo de depoimento do Mauro Cid. Eu já tinha ficado curioso também porque
O delegado-geral da PF, Dr. Andrei, deu uma entrevista falando que, para efeito dos atos do dia 8 de janeiro, a Polícia Federal não encontrou a figura dos grandes financiadores. Não existiu uma estrutura organizada, prévia, financiando os ataques. Foi tudo muito disperso, foi tudo muito pontual. Não houveram grandes financiadores, o que já joga lá atrás a possibilidade de golpe, a narrativa de golpe, já que não houveram aí os grandes financiadores. Tá. Então, e hoje, na verdade, não é um assunto que deixa a gente um pouco cansado, a gente que é da área criminal, que a gente acaba tendo que voltar para as primeiras linhas de direito penal, para o beabá, né? Eu desafio você que está me assistindo, ao vivo ou depois, gravado, eu desafio você a ler, só jogar no Google, íntegra do depoimento do Tenente Coronel Mauro Cid. Eu desafio você a ler e achar um crime ali. Porque eu particularmente não achei nenhum. Certo? Então, o Mauro Cid, ele fala que depois da eleição, o Bolsonaro ouviu muita gente. Ele fala que havia, via de regra, 3 grupos que se apresentavam ali para conversar e para aconselhar o Bolsonaro. Um grupo era mais radical, e esse grupo mais radical era composto das pessoas X, Y e Z. Um grupo era mais moderado, mas ainda achava que tinha alguma coisa errada na eleição. E tinha um grupo que era mais da turma do deixa disso, que era melhor o Bolsonaro deixar do jeito que estava e se firmar como grande líder da oposição. Só que, quando você lê o relatório da PF, que fala de uma estrutura hierárquica, organizada, com planejamento, com divisão de tarefas e tudo mais. Mas quando você lê a delação do Mauro Cid, você tem basicamente o quê? Um monte, ele dizendo, e o problema é que esse é um tipo de delação complicada, porque o Mauro Cid fala que viu, mas não tem muito jeito de provar. Ele dizendo que as pessoas iam até o Bolsonaro e falavam A, B e C. E que o Bolsonaro, no final das contas, só escutava. Inclusive o Mauro Cid fala, se eu não me engano, que o Bolsonaro mais gostava de escutar o grupo moderado, que era seria liderado ali pelo general Freire Gomes. Mas ele praticamente não fala nada, até onde eu vi, ele não fala nada de algo que o Bolsonaro tenha feito. Ele fala que o Bolsonaro escutava essas pessoas. Aí ele fala, por exemplo, que o Felipe Martins teria levado para ele uma minuta do que seria um ato presidencial para decretar alguma coisa. E aí o Bolsonaro teria lido e falado, pedido para fazer alguma correção ali. E depois que o Bolsonaro teria apresentado isso para o comando, enfim. Então basicamente é isso. Não tem muito o que a gente falar da delação do Mauro Cid. O Mauro Cid, ele fala que várias pessoas iam conversar com o Bolsonaro e o Bolsonaro ouvia todo mundo. Certo? O Bolsonaro ouvia todo mundo. Pensando assim no que ele ia fazer. E ele fala também que o Bolsonaro tinha plena convicção que ia encontrar fraude na urna eletrônica, mas que não encontrou. Então, antes de entrar na parte técnica, mandar um beijo para minha mãe, Dona Binha Gomes. Um beijo para meu pai, seu João Batista. Os amores da minha vida. Então, todas as minhas lives estão aqui me dando essa moral. Eu amo vocês. Então, feitas essas considerações, e se você quiser, você pode entrar depois e ler com calma. Eu não vou ficar relendo aqui, passo a passo, delação do Mauro Cid, porque senão isso aqui fica um saco. Vou só dar minhas opiniões. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existem 4 fases, 4 etapas que o sujeito percorre quando ele vai cometer um crime. Cogitação, estou pensando em cometer o crime. Preparação, eu estou me organizando para cometer um crime. Execução, que é quando eu inicio a minha conduta, de fato, os atos executórios, quando eu exteriorizo a minha vontade para o mundo real. E a consumação, quando o crime atinge o seu resultado.
Quando o crime já reúne ali todos os seus elementos. Então, no caso do homicídio, é mais fácil a gente pensar isso. Se eu estou pensando em matar alguém, eu estou pensando, é a fase da cogitação. Se eu estou amolando a faca, ou se eu estou pegando um revólver, colocando bala no revólver, é a fase da preparação. Se eu começo a dar o tiro em alguém, é a execução. Se eu dei um tiro em alguém e essa pessoa não morreu por uma circunstância alheia à minha vontade, eu tentei, mas não consegui. Então eu vou ter o quê? Tentativa de homicídio. É a pena do homicídio com uma certa redução. Certo? Mas o que a gente precisa entender? E não dá para abrir mão do básico. Eu estava agora, antes de entrar aqui nessa live, eu estava participando de um grupo que eu participo toda semana, de advogados que fazem um aprofundamento em defesa em lavagem de dinheiro. E eu conversando com o professor Marlon Chaves, que é o líder lá do grupo, e um advogado muito mais experiente do que eu em tribunais superiores, a gente falando exatamente sobre isso. Sobre a necessidade de se respeitar as primeiras linhas, né, da nossa doutrina do direito penal e do processo penal. Por que eu digo isso? Porque não interessa se o acusado é o Bolsonaro, se é o Lula, se é sei lá quem for. Essa coisa do iter criminis, cogitação, preparação, execução e consumação, isso vale para todo mundo, para todo qualquer crime. O STF não tem o direito de inventar um crime novo ou de reescrever toda a história do direito penal só para poder punir o Bolsonaro. O que eu quero dizer? A fase da cogitação e a fase da preparação, no Brasil, elas são atípicas, elas não são puníveis. Tá? Não são puníveis. Você não vai ser punido por pensar ou por planejar cometer um crime. A não ser que o mero ato do planejamento já configure um crime autônomo. Por exemplo, se eu compro uma arma de fogo fria de alguém, em relação ao homicídio, o fato é atípico, porque eu estou só no ato de preparação, mas eu já vou estar cometendo ali um crime de porte ilegal de arma de fogo, ou pelo menos a posse, né? Ou talvez uma receptação também. Mas em relação ao crime fim, a cogitação e a preparação, elas não são puníveis. Só é punível a fase da execução. E por mais que... E aí, se você tiver realmente uma curiosidade genuína e uma honestidade intelectual, faça o seguinte exercício. Leia o relatório da Polícia Federal e leia a delação do Mauro Cid e me fala se tem alguma simetria entre uma coisa e a outra. Porque quando ele fala assim, o Bolsonaro sentou com um fulano de tal e eles rascunharam uma minuta. E aí vem uma questão interessante também. O Mauro Cid saiu um áudio do Mauro Cid, ele conversando com alguém, esse áudio vazou, em que ele falava assim, olha, eu nunca falei a palavra golpe. Nunca falei a palavra golpe. Mas já vou entrar nesse ponto daqui a pouco. Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre essa coisa do iter criminis. Depois sobre delação premiada e uma certa incoerência do que a gente está vendo. Tá? Então, se o Bolsonaro sentou com alguém e rascunhou, tipo assim, olha, vamos pensar, se eu fosse fazer um decreto de estado de defesa, de estado de sítio, de garantia da lei e da ordem, seja lá que tipo de decreto presidencial for, como é que seria esse documento? Aí eles rascunharam, isso. Isso não é crime. Tá? Isso não é crime. Porque a gente está falando de ato preparatório. No pior cenário, até naquele caso em que se falou que um coronel ou um general teria rascunhado um plano para matar uma autoridade. Só rascunhar um plano ainda não é crime. Por mais imoral que você veja isso, por mais feio, pesado e difícil, não é crime o ato preparatório. E não vai passar a ser só porque o réu é o Bolsonaro. Certo? Então, se você não gosta do Bolsonaro, é importante que você defenda essa coerência, porque se o Supremo muda a jurisprudência, muda radicalmente a interpretação da norma, só para punir o Bolsonaro, amanhã isso pode se aplicar para eu e você. Certo?
Então, basicamente é isso. Eu estou convencido de que em relação ao Bolsonaro e praticamente a tudo aquilo que a gente viu do 8 de janeiro e todas essas investigações correlatas, eu estou convencido que, primeiro, tudo aquilo que se menciona como se tivesse sido crime, não foi crime, porque não há sequer a descrição de um ato de execução. Tem que ter pelo menos tentativa, iniciar a execução e não conseguir consumar. Não teve nada. Só cogitação. Segundo, para haver organização criminosa, você tem de fato que ter um grupo de pessoas de forma organizada, com uma estrutura hierárquica, com divisão de tarefas e com dois elementos, estabilidade e permanência. Quando você lê a delação do Mauro Cid, ele fala, havia alguns grupos que iam até o Bolsonaro tentar convencer o Bolsonaro do que fazer entre a eleição e a posse do Lula, tá? Só que pelo que eu entendi da delação do Mauro Cid, essas pessoas elas nem conversavam entre si. Não tinha organização absolutamente nenhuma. Pessoas chegavam até a Michelle Bolsonaro para tentar convencer a Michelle Bolsonaro a fazer a cabeça do Bolsonaro assim. Isso não é crime, meu Deus do céu. Isso é política acontecendo, pô. Isso é política acontecendo. Eu me lembro uma vez que eu acompanhei um caso de corrupção. E aí um senador apareceu assim, gravações de interceptações telefônicas de um senador falando que ele ia fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Tipo assim, senador, eu tô com um problema e eu queria que o senhor fizesse um lobby para mim quando o senhor for conversar, sei lá, vai lá no presidente do IBAMA e conversa lá no presidente do IBAMA para ele despachar a favor da minha empresa, assim, assado. Aí o senador falava, beleza, eu vou. Aí eu lembro que o senador, na defesa dele, falou o seguinte, eu sou político, pô. Eu falei um monte de coisa que eu não fiz. Sempre que alguém na minha base fala, senador, vai lá e fala com o presidente a meu favor, ele vai falar o quê? Fala, pode deixar que eu vou falar. Aí quando ele sai da reunião, ele fala, falei lá, viu? Falei lá e é isso mesmo, vai dar certo, fica tranquilo. Mas se efetivamente ele não tiver feito o lobby, não vai ter ali a figura da corrupção. Porque só falar não é crime. Muitas vezes o camarada está contando vantagem. Então todo mundo do alto escalão que chegava na frente do Bolsonaro e falava, Bolsonaro, eu acho que você tem que fazer isso, muito provavelmente o Bolsonaro fala assim, vou fazer, pode deixar, vou fazer. Mas para efeito de condenação criminal, não temos elemento ali. A maioria das pessoas que o Mauro Cid cita no primeiro termo de depoimento dele, esse que vazou essa semana, não foi nem indiciado pela Polícia Federal. Tamanha irrelevância do que foi falado. E aí não é eu que estou dizendo. Veja lá o nome das pessoas que ele citou e o relatório da Polícia Federal. Agora eu vou dar um passo atrás e a gente vai ter que falar aqui sobre uma perspectiva um pouco mais política. E aonde o direito dialoga com a política e aonde a gente vai ver uma certa incoerência. Pesquisa na jurisprudência do STF, veja os vídeos dos julgamentos anteriores, dos momentos em que os grandes advogados formadores de opinião do Brasil defendiam na tribuna do Supremo as anulações das delações premiadas do Petrolão, como de fato foram anuladas. Era praticamente unânime, era praticamente um mantra dos advogados de esquerda, dos advogados defensores ali da galera do Mensalão, do Petrolão, principalmente, falando o quê? Não vale delação premiada de réu preso. Se eu estiver mentindo, eu quero que alguém me corrija aqui. O ecossistema jurídico brasileiro sempre defendeu o quê? Que delação premiada de réu preso é quase uma tortura. Passarinho só canta na gaiola. Você não pode prender o cara. Eu lembro o Sérgio Moro, tanto que bateram no Sérgio Moro em relação a isso.
Você não pode prender o cara e a única chance dele sair da cadeia é se ele delatar. Porque aí ele vai falar até o que não aconteceu. Vai inventar coisas só para dar alguma coisa para a polícia que o cara está na cadeia e está desesperado querendo sair. Então a delação premiada, para ter validade, é importante que seja de réu solto. Por quê? Porque a delação, ela tem que ser, a vontade tem que ser livre. A vontade não pode ser viciada. O camarada não pode inventar coisa no desespero. Ele tem que ter a possibilidade de delatar ou não e querer delatar. E o Mauro Cid, esse último áudio dele que vazou, é emblemático, que ele fala assim, ó: eu não falei a palavra golpe em nenhum momento. Talvez, pelo meu estado psicológico, da pressão ali do momento, eu possa acabar cometendo um erro desse. Então, só isso já serve para invalidar a delação todinha. Porque não dá para o ordenamento jurídico, não dá para os advogados, não dá para os próprios julgadores, quando a gente estava falando do Petrolão, defenderem que não cabe delação premiada de réu preso. Não cabe deixar o cara preso só para oprimir o camarada até ele delatar e aí entregar os compassos. E ao mesmo tempo você vê isso acontecer em relação ao Mauro Cid e o Bolsonaro e bater palma. Não tem condição. Então basicamente esse é o estado de coisas que a gente está vendo no Brasil. Eu acho que tá tudo muito triste. Essas questões os atos do 8 de janeiro, as investigações relacionadas ao Bolsonaro e ao grupo político de direita que apoia o Bolsonaro. A gente tem ouvido relatos de ministro que não recebe advogado, advogado de primeira linha, advogado que dá entrevista na Globo News, advogado acostumado a despachar com o ministro do Supremo, acostumado a trabalhar em grandes operações, simplesmente chegar e falar: ó, não tem acesso às delações, não tem acesso à documentação. O advogado do Braga Neto chega na José Luiz de Oliveira Lima, chega no Globo News e fala: eu não posso falar sobre essas coisas porque a imprensa está sabendo mais do que eu. Eu só vou poder defender o meu cliente a partir do momento que eu tiver acesso ao procedimento. E uma certa omissão da OAB nesse sentido. A gente viu ali os julgamentos do 8 de janeiro. Uma série de absurdos jurídicos. Por exemplo, para começar, a dosimetria da pena. 17 anos de prisão para quem depredou patrimônio público. Não individualizar a conduta das pessoas. Então, porque existe uma coisa no processo penal, um princípio chamado de individualização das condutas. Se você está dizendo que eu participei, que eu cometi um crime, você tem que falar qual conduta eu cometi. O que eu quebrei? O que eu fiz? Quando? Onde? Conduta é algo que tem dia, hora, local e meio de execução. Porque só quando a denúncia individualiza a minha conduta eu tenho como me defender. Então se a denúncia fala que eu estava lá às 7 horas da manhã, eu posso falar: olha, 7 horas da manhã eu não estava, porque eu tenho uma prova que 7 horas da manhã eu estava em outro lugar. Agora se a denúncia falar em alguma hora, em algum momento do dia, em algum momento do dia não tem como eu me defender. Quem tem que falar o que... Se o Ministério Público está querendo me acusar, ele tem que falar que hora que eu cometi o crime. Senão não tem defesa. Não tem como você ser denunciado assim, ó: o senhor João Batista, em um dia desse ano, em algum momento, ele cometeu tal crime. Porque você não está individualizando uma conduta, você está dando uma conduta indefinida. Aí como é que o João Batista vai falar o que ele estava fazendo em algum momento desse ano? Não tem como. Agora se você fala no dia 8 de janeiro, 9 horas da manhã, João Batista estava em tal lugar e fez isso, isso, isso. Ponto. Individualizou a conduta. Aí eu posso começar a me defender. Então, me parece que a comunidade jurídica, que era tão zelosa com o ordenamento jurídico brasileiro, tão apaixonada pelos princípios constitucionais,
decidiu fechar os olhos só porque é contra o Bozo, igual eles gostam de falar, né? Então, se é contra a direita, a gente vai aceitar tudo. Se eu fosse, olha só, aquele pessoal que depredou o Supremo, depredou o Supremo. E tem que responder por isso, ser condenado por isso. Agora, falar que eles cometeram o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, se eu fosse fazer uma sustentação oral naquele caso, defendendo aquelas pessoas, o que me ocorre seria falar assim, ó, ainda, por mais que seja grave e sério, você depredar um prédio do Supremo Tribunal Federal, há que se guardar a proporcionalidade. Ainda que tivesse havido um incêndio, ainda que até o último átomo do Supremo Tribunal Federal tivesse sido incinerado, os ministros continuariam sendo ministros, o Supremo continuaria sendo Supremo, os ministros continuariam tendo a sua investidura, o próprio sistema de processo eletrônico do Supremo estaria intacto, e na outra semana ia ter sessão de julgamento de novo, só que em outro prédio, em outro local, com outras cadeiras e outros computadores. Então a chance do Supremo ter sido dissolvido foi abaixo de zero. A chance do Estado Democrático de Direito ter sido dissolvido foi abaixo de zero. O único bem jurídico que foi de fato lesado foi o patrimônio público. Mas o Estado Democrático de Direito intacto. Por quê? Porque as Forças Armadas continuavam sendo Forças Armadas, não estavam envolvidas em nada. Porque a Presidência da República continua sendo Presidente da República. Porque o Ministério Público continuaria sendo o Ministério Público. Todo mundo ia continuar sendo igual. Você ia ter apenas um prédio depredado. E as pessoas têm que responder por aquilo. Pode pegar até a pena máxima, mas daquele crime, de dano ao patrimônio público. E não de tentativa de violação do Estado Democrático de Direito. E aí você vê processo falando que o pessoal usou de violência porque tinha estilingue, machadinha e até bolinha de gude, é de doer. E aí tem aquela questão do general G. Dias. Meu pai está falando aqui, general G. Dias, aquelas filmagens dele, tranquilo, andando no meio dos invasores lá. Parece que teve um cara que deu até, não sei se foi o G. Dias, foi um outro oficial que deu até água mineral para um cara lá. Ficou tudo muito mal explicado. Muitas imagens das câmeras de segurança nunca apareceram. Tudo de forma muito mal explicada. Onde estava o GSI e os seguranças do Planalto? Tudo muito mal explicado. Jogaram tudo para cima do NAIM, dos comandantes da PM do DF. Como se a responsabilidade fosse toda da PM do DF, não tivesse uma guarda própria, né, lá do Supremo, do Planalto, enfim. Então, é uma série de coisas que a gente, pelo menos, ainda tem o direito de questionar. Né? A gente ainda tem o direito de questionar. Agora, muito me preocupa, por exemplo, tão logo a Michelle Bolsonaro estava brilhando lá na posse do Trump, aparece vazou a delação premiada do Mauro Cid em que ele fala da Michelle Bolsonaro. Por que esse timing foi tão justo assim? Quem que vazou? Porque vazar a delação é crime. Isso precisa ser investigado. A gente vê ministro do Supremo falando abertamente que o Supremo é um órgão de atuação política e não mais apenas técnica. Então o Supremo ele já faz parte da política do Brasil. Só que você não pode falar esse tipo de coisa com naturalidade. Ninguém tem o direito de defender que o Supremo seja um órgão de atuação política. Eu vou te falar por quê. Porque os ministros do Supremo não receberam um voto sequer da população. Então eu votei no prefeito, votei no vereador, votei no deputado estadual, votei no federal, votei no senador e votei no presidente. Ninguém votou no Barroso, ninguém votou no Alexandre de Moraes. Ninguém votou no Gilmar Mendes para definir os rumos políticos da nação. Então essa separação de poderes já acabou no Brasil, já acabou. Ninguém votou nesses caras. E isso é uma filosofia globalista, eu falei isso na live passada. Da mesma forma que ninguém votou na Organização Mundial da Saúde para definir regra no Brasil, ninguém votou na ONU. Porque tem uma diretriz da ONU
que fala que a criança tem que ser tratada assim, assim, assada. A ONU que vai a puta que pariu. Eu não votei ninguém da ONU, sou um brasileiro. O que a ONU quer definir como é que eu vou criar o meu filho? Por exemplo, se a gente for pensar numa legalidade, e o brasileiro, o Olavo de Carvalho, você que está aí me escutando, se pergunta assim, ó. Professor João, e aí, para onde que a gente vai? O que vai ser desse país? Com base nesse estado de coisas. A gente está vendo aí o Bolsonaro apoiando o Alcolumbre, a presidente do Senado, Hugo Mota, presidente da Câmara. Tá tudo em casa, tá tudo na panela, tá tudo acomodado e só a gente se lascando. Pagando R$30 em meio quilo de café. De pó de café de péssima qualidade ainda. Olavo de Carvalho sempre falou, até a morte, Olavo de Carvalho sempre deu esse diagnóstico. Não adianta eleger Bolsonaro, não adianta a gente se preocupar com a eleição da Câmara, com a eleição de Senado, com a eleição de porra nenhuma. Enquanto a população brasileira não melhorar o seu nível intelectual e até mesmo moral e espiritual, esse país não tem futuro. E esse trabalho é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de longo prazo. Aí o Olavo de Carvalho falava, é urgente ter paciência. Então, esse trabalho minúsculo que eu estou fazendo aqui, hoje eu tenho 11 pessoas me assistindo, dessas 11, pelo menos 4 é da minha casa, da minha família. Isso é um trabalho minúsculo. Mas é o que o Olavo de Carvalho falava para a gente fazer. Se dedicar à educação, a ajudar as pessoas a entenderem a realidade como ela é. E aí, entendendo a realidade como ela é, tomar melhores decisões. Por exemplo, você votou no seu governador, e aí o seu governador ele é o comandante da Polícia Militar do Estado. Então as diretrizes da Polícia Militar do seu Estado, só quem pode definir é o seu governador. O Supremo Tribunal Federal não pode se meter nesse assunto. Simplesmente porque você votou no governador para tratar desse assunto. Você não votou no Barroso para tratar desse assunto. Então, se esse tipo de coisa não causa mais assombro nem indignação em ninguém, por quê? Porque a população sequer entende essas coisas, e quem entende acaba não querendo entender, fazendo vista grossa em razão do jogo político. O que a gente pode fazer é continuar estudando e continuar falando a nossa verdade para quem quiser ouvir. Fazer pelo menos a nossa parte. Porque como é um trabalho muito difícil, o Olavo de Carvalho sempre falava, é urgente ter paciência. É urgente ter paciência. Então, eu particularmente vejo o futuro do Bolsonaro com maus olhos. Eu acho que ele está muito mal. Eu acho que o Bolsonaro está muito mal posicionado. Ele está numa posição muito frágil, muito ruim. Ele mesmo falou, já está com um clima assim, de Polícia Federal na porta dele a qualquer momento. Só esperando a cadeia, parece. Fez um acordo com a Alcolumbre, que eu respeito quem apoia, mas eu sinceramente não estou botando fé nenhuma naquilo. A única esperança que a gente tem, e aí eu vou dar boas notícias aqui, vem de fora. Porque solução interna no curto prazo o Brasil não tem. O Brasil não tem. Até a Globo News, que era a maior babação de ovo da história da humanidade em relação ao Lula, começou a debochar do Lula. Mas eu vou dar duas boas notícias para quem não acompanhou o noticiário da semana. Um senador americano mandou um ofício para o presidente da OAB Nacional, pedindo para o presidente da OAB Nacional responder formalmente o que é que a OAB está fazendo, o que a OAB tem a dizer sobre as possíveis violações e abusos vindos aí do Supremo Tribunal Federal, notadamente do Alexandre de Moraes. Estou curioso para saber o que a OAB vai responder. Porque os Estados Unidos agora, com o governo conservador, está com um olhar muito, muito curioso em relação ao que está acontecendo no Brasil. Não porque o Brasil é o Brasil, mas porque o Brasil é o maior país da América Latina e é um elemento de estabilidade ou de instabilidade em todo o continente. E me parece que agora acho que até mês que vem, um desses órgãos internacionais, alguma coisa tipo Corte Interamericana de Direitos Humanos ou alguma coisa parecida, eu li e já esqueci antes da live, vem com um grupo
vem fazer um observatório aqui no Brasil, vem um grupo internacional fazer um observatório aqui no Brasil para analisar essas questões mais polêmicas envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Então isso coloca uma lupa, coloca um holofote em cima desses abusos no Brasil, e aí talvez a gente tenha pressões e constrangimentos internacionais em relação a tudo isso que está acontecendo, e alguém vai ter que ter juízo nessa bagunça. Alguém vai ter que ter juízo nessa bagunça. Porque qual é o pano de fundo da nossa reclamação e das nossas exigências? O pano de fundo é muito simples. O ordenamento jurídico brasileiro, a divisão do Estado brasileiro nos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, ela é regulada por um sistema chamado de checks and balances, freios e contrapesos. Então o Brasil só funciona da forma como ele é estruturado, constitucionalmente, no sistema de freios e contrapesos, ou seja, cada poder fiscaliza e freia os demais poderes. Existem sistemas para os poderes se fiscalizarem e colocarem limite entre si. Eles se autorregulam. Ou pelo menos era para ser assim. Por exemplo, se você entende que o Supremo Tribunal Federal está cometendo algum tipo de excesso, o juiz natural dos atos do Supremo Tribunal Federal é o Senado da República. Checks and balances, freios e contrapesos. Então, naquilo que o STF se excede, o Senado vai ter competência e atribuição para poder colocar um limite. Como? Colocando em votação, por exemplo, o impeachment de um ministro do Supremo. Quando você tem uma coisa que a gente chama de captura, quando você tem agentes de um poder que foram capturados pelo outro poder, ou seja, obrigado, Eliane, ou seja, você tem um Supremo Tribunal, um Senado Federal totalmente acovardado, acuado, sem condição alguma de exercer o seu poder fiscalizatório em relação aos demais poderes, você já tem um Estado deformado. Você tem um Estado deformado. E esse é o estado de coisas. É toda essa engrenagem no nível macro é que acaba chegando com essa mão invisível no seu pescoço. Porque muitos brasileiros hoje estão vivendo assim com uma certa agonia. O brasileiro hoje, ele olha, talvez ele não tenha toda essa doutrina estruturada na cabeça dele, mas ele está vendo a realidade, está vendo as coisas que estão acontecendo, e está vendo uma bagunça danada, um descompasso tão grande entre o discurso das autoridades e aquilo que é apresentado pela imprensa, daquilo que a gente fala nas redes sociais, daquilo que é a vida real. Está tudo tão desconectado, está tudo tão desordenado, que está todo mundo meio que com uma mão invisível pegando no seu pescoço, está todo mundo assim meio angustiado. O dinheiro não está mais sobrando no seu bolso e você não está tendo mais uma noção de ordem. A coisa está tão bagunçada que entre os advogados criminalistas existe uma certa tristeza, porque você não consegue mais falar para o teu cliente o que é e o que não é. Os tribunais superiores acabaram fazendo uma bagunça tão grande, fazendo esse tipo de julgamento casuístico, que hoje você não tem segurança jurídica no Brasil. Bom, meu pai está falando que os senadores e deputados já não têm imunidade parlamentar nem no uso da tribuna, exatamente. Insegurança jurídica total. O senador fica com medo de falar alguma coisa e amanhã ser preso, ser processado, ter a PF na porta dele. Porque a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar em relação a palavras e atos, só faz sentido você falar em liberdade de expressão se você pensar que a liberdade de expressão é exatamente para você poder falar algo que incomoda. Porque se fosse só para jogar confete no poder público, não precisava de garantir nenhuma liberdade de expressão. Todo mundo tem o direito de elogiar os outros. Só faz sentido falar em liberdade de expressão para falar aquilo que incomoda. Agora, você começar a flexibilizar isso exatamente para calar as vozes dissidentes, isso nunca termina bem. Nunca na história de nenhum país do mundo, poder ditatorial, poder excessivo, poderes absolutos, isso nunca termina bem.
Eu vi o Paulo Figueiredo falar uma coisa interessante do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele sempre dobra a aposta. Então, quando ele começa a ser pressionado por ter agido de forma exagerada, parece que ele vem e age de forma mais exagerada ainda. Ele incluiu até o Elon Musk como investigado do Supremo. Pô. O problema é que quando ele só tem essa alternativa, sempre dobrar a aposta, esse dobrar a aposta, chega uma hora que colapsa. Tudo tem um limite. Daqui a pouco ele vai fazer o quê? Vai começar a investigar o próprio colega de Supremo? Se falar alguma coisa que incomodar ele ali. Então tudo tem um limite na vida. E os poderes têm que ter harmonia entre si. Então agora eu vejo com bons olhos a comunidade internacional olhando para o Brasil e falando, opa, as coisas não estão indo normais ali. Porque por mais que você tenha na Globo News, todo mundo engravatado, falando grosso, igual o Olavo de Carvalho falava, né? Bigode pintado e voz impostada, as autoridades brasileiras, falando que está tudo bem, que nós estamos em normalidade institucional, não sei o que, não sei o que. A comunidade internacional começa a olhar para o Brasil e fala, rapaz, tem alguma coisa esquisita ali, alguma coisa está fedendo ali no Brasil. As coisas não estão indo bem, não. E o mundo todo está de olho. Então a gente vai começar a ter algumas ferroadas aqui no Brasil. Já começamos a ter alguns questionamentos formais e muito possivelmente vamos ver o que o Trump vai fazer em relação à tarifa. Né? Vai pressionar o Brasil em determinado sentido. Eu espero que não prejudique demais a nossa vida. E eu não quero que o Estado Unidos, eu jamais vou defender em épocas de normalidade que a gente seja submisso aos Estados Unidos ou a quem quer que seja. Eu não acho que o Trump tem que mandar no Brasil. Mas eu vejo com bons olhos quando países democráticos começam a olhar para a gente e falam, olha, tem alguma coisa aí que está errada. Não fica batendo palma para doido dançar que tem alguma coisa esquisita aí no seu país. Então, meus amigos, é isso. Esse é o nosso estado de coisas. O que sobra para a gente é estudar, como dizia o velho Olavo de Carvalho, saudoso. Se você se dedicar... O Olavo de Carvalho falava assim, ó, quer ser um filósofo? Se dedica a olhar para a realidade e entender a realidade do jeito que você olhou e explicar a realidade do jeito que você entendeu. Pronto. Então, se a gente conseguir manter a nossa sanidade olhando para a realidade do jeito que é, com lucidez, na nossa vida prática, no nosso dia a dia, a gente vai conseguir tomar melhores decisões e quem sabe viver uma vida mais íntegra, mais digna, com menos sofrimento e com mais significado. Então, meus amigos, essa é a palavra de hoje do professor João Batista. Um abraço para todo mundo. Se você gosta do conteúdo que eu produzo, se você gosta das minhas ideias, se você gosta das minhas falas, como você pode me ajudar? Me siga nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, comenta o que você quiser comentar, que aí a rede social entende que a gente tem relevância e começa a dar mais alcance pra gente. Beijo pro meu pai, que tá aqui comigo, beijo pra minha mãe, meus irmãos, para todo mundo, um abraço para meus amigos e até semana que vem. Semana que vem, hoje foi excepcionalmente eu fiz sexta, mas semana que vem volta a programação normal, quinta-feira, 9 horas da noite, aqui nesse Instagram, com o tema relevante da semana. Um abraço para todo mundo.